A partir desta segunda-feira, 4 de dezembro, iremos dar espaço aqui no canal para que os candidatos à presidência do Santos falem sobre suas propostas para o próximo triênio. Enviei para todos os candidatos alguns tópicos para que eles respondessem com as suas propostas. Hoje, o primeiro candidato é Ricardo Agostinho, da chapa 1. Iremos, inclusive, respeitar a ordem das chapas para que você, torcedor santista, possa conhecer melhor as propostas de cada candidato. E na descrição, vou deixar as redes sociais de cada candidato para que você também possa se inteirar das propostas e também compartilhe esse vídeo e as propostas dos demais candidatos com o maior número possível de torcedores do Santos, principalmente que vão votar neste sábado, 9 de dezembro, na eleição presidencial do Santos Futebol Clube. Deixo vocês agora com o Ricardo Agostinho falando sobre as propostas para o próximo triênio. Oi, Nájila. Oi, amigos do canal. Minha formação é na área da publicidade. Trabalho no comércio varejista de medicamentos há alguns anos. Alguns não, bastante, mais de 25 anos. Tenho algumas lojas atacadas na área. A minha relação com o Santos de sócio começou em 1992. Aí teve um expurgo, eu não vou lembrar o presidente da época. Se bobear, foi o próprio Marcelo. Tirou muitos sócios de São Paulo, etc. Voltei em 2004, ininterruptamente. Fui candidato na eleição de 2020, fui o segundo mais votado no voto online. E literalmente a gente acredita que ter cargos no clube, eu acho que acabam tirando sua credencial, tirando sua independência, porque você cria vínculos que não valem a pena você seguir, porque existe aquele compadrio, turma política, etc. Então eu nunca tive nenhum cargo no clube. Nunca fui conselheiro, eu tive um cargo de embaixador, que eu fui votado pelo sócio de São Paulo, e fizemos um grande trabalho, todo mundo lembra bem, todos os eventos, tanto com mulheres vítimas de violência, com crianças carentes, com escolas, tivemos um trabalho muito consistente com a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, onde realizamos exames em match days, que efetuamos no Pacaembu, e esse trabalho que em muitas festas e eventos resgatamos títulos do Santos, isso foi muito importante. Mas literalmente foi um trabalho indireto que a gente prestou ao clube. Em 2020, no meio de setembro, estatutariamente eu renunciei à embaixada, que era o que tinha que ser feito, para poder sair candidato a presidente, e fizemos um grande papel. Infelizmente as pessoas acreditaram que haveria uma Leila no Palmeiras e acabaram votando naquela situação que todo mundo lembra, que não vale mais a pena a gente tocar, mas a gente estava num crescente muito bom. E acredito, inclusive com as pessoas que eu estou hoje, muitos que já vieram em 2020, e mais ainda, com toda a bagagem e o trabalho que a gente começou em abril desse ano, estamos prontos para assumir o clube já dia 11 de dezembro, não dia 2 de janeiro, dia 11 de dezembro, e efetuar as reformas, as mudanças que o clube precisa e principalmente voltar com austeridade e seriedade, focar no futebol e ter um time forte já em 2024, para disputar bem o Paulista entre os 4 e chegar na Libertadores via Campeonato Brasileiro. É isso. Totalmente a favor. Não dá para pensar no futebol nos próximos anos sem ter uma SAF. A Sociedade Anônima veio para ficar. E ela é muito importante. Agora, você tem que ter critérios. O que foi feito com o Cruzeiro, Botafogo, Vasco, jamais. Eram clubes que estavam praticamente insolventes. Então a gente até entende, mas nem pensar. O Santos tem uma situação mais segura, ele tem uma dívida administrável, ele está no regime de execuções, então ele não vai ter grandes sustos. A gente consegue trabalhar. O modelo que alguns clubes estão fazendo no Brasil, de fazer a SAF e não vender, ele é muito importante por várias coisas. Uma delas é que ele se torna uma fonte para financiamento, ele se torna um patrimônio, porque quando você coloca essa cesta de atletas, você tem, se você quiser, por exemplo, construir um estádio, não é o caso que o negócio com a W Torre a gente vai falar e está muito bem, mas você pode ir no BNDES e oferecer como garantia. Você oferecer o novo estádio como garantia, o BNDES não aceitaria. Isso a gente já fez essa consulta. Então, o que a gente pensa? Capitalizar o clube através da SAF. Você vai no mercado financeiro, bancos, financeiras, consegue prazos maiores, juros menores, dá uma pequena parte da SAF como garantia, vai pagando e reintegraliza e volta a ter 100%. A partir do momento que o Santos volta a ser um clube de credibilidade no mercado, que é o que ele não tem hoje, você pensa em aumentar isso. E como? No modelo alemão. Deixo claro a todo mundo do canal que em momento algum eu vejo o Santos com mais de 50% na mão de alguém. O Santos é um patrimônio dos santistas, do seu associado, do seu torcedor e do futebol mundial. Então, em hipótese alguma, ele pode ter um sheik, um grupo de investidor que pega daqui 2, 3 anos, muda de ideia, cansa
e resolve se desfazer e o clube fica à deriva. Então, a gente tem que ter muita seriedade. O modelo do Bayern, que é o modelo alemão, é o que mais me agrada. Vendeu aí mais ou menos 25% para 3 parceiros, tá certo? Que injetaram valores pesados no clube. E a realidade do Bayern hoje qual é? É hegemonia no futebol alemão e um dos grandes clubes do futebol europeu há muito tempo. E esse modelo é completamente plausível. Ah, mas você vai conseguir investidor para isso? Vai. O Corinthians, por exemplo, conseguiu a Neoquímica lá, conseguiu um naming rights da Neoquímica. O Bayern conseguiu a Allianz. Por que o Santos não pode conseguir? Por que a gente tem complexo de vira-lata? O Santos é muito maior internacionalmente que Corinthians, que qualquer outro clube do Brasil. Então a gente tem todas as possibilidades e amplas de ter grandes parceiros com grandes valores envolvidos. E assim, eles vão ser parceiro no lucro, porque o clube volta a ser ganhador, volta a ganhar premiações, tá certo? E numa eventualidade de um chamamento num ano difícil, eles são parceiros também na dor. Então, é o melhor modelo, é o alemão, mas nunca, jamais, em tempo algum, passar de 49%. Eu espero terminar o meu mandato com, no máximo, esse modelo do Bayern de 25% e deixar um legado tão positivo para os próximos que também ninguém precisa mexer mais nisso. É isso. Bom, o primeiro projeto da W Torre, que foi aceito em 2018, foi votado pelo Conselho naquela época, é o melhor. Com nome, com todas as benesses que o clube precisa e a cidade e o litoral precisam para ter um grande estádio, uma grande casa de shows e eventos. Esse é o projeto que a gente vai trabalhar. Já conversamos off-crachá com algumas pessoas de lá, é interesse da empresa fazer, o Santos foi postergando isso nesses últimos anos e aí, consequentemente, tivemos aumentos no material de construção. Essa demanda, esse aumento, ele pode ser sanado com pequenas negociações no que o Santos tem a receber na questão dos eventos. O ingresso, a bilheteria é 100% do Santos e acabou. O Santos tinha uma parceria que ia receber em torno de 10% a 20% nos eventos, que abre a mão de uma parcela por um período de anos para você fazer frente a essa despesa. E segue o jogo, tá? Isso é o principal. Esse modelo cada vez mais popular, com cobertura, tira aqui, tira acolá, tá parecendo puxadinho, isso não, tá? E a gente sabe que é muito bom para os dois, que seja um excelente projeto, que chame a cidade de Santos para ser uma das grandes parceiras dos eventos em São Paulo, no Brasil. Então a gente tem certeza que é um projeto fadado ao sucesso, ponto. Questão de sócio. O sócio que acaba ficando de fora por causa do rating tem que mudar. O plano vai ser mudado. Nós vamos, a partir do dia 2, solicitar uma reforma no estatuto, vai passar pelo conselho com calma, não atropelado como foi esse, que muito cavalo de Troia veio no meio, com calma, para ser votado por partes, por etapas, tá? Por capítulos, e aí sim nós vamos contemplar um novo plano de sócio que começa em 10 e termina em 1000, que tenha pelo menos 10 opções para cada bolso, para cada situação e para cada distância, tá? Então não é complicado de fazer. O Inter faz isso há muito tempo, o Grêmio, o Palmeiras, tantos outros clubes, tá certo? E todo mundo tem 90 mil, 100 mil, cento e poucos mil, e o Santos patina nos 30. Então, a partir desse momento, com o estádio maior, que vai ser o que vai acontecer, assim, nós vamos jogar, enquanto estiver em obra na Nova Vila, vamos jogar no Pacaembu e no Morumbi. Jogo grande é Morumbi. No próprio Allianz, porque afinal de contas seremos parceiros, né? Então faz sentido você ter estádios que vão acomodar a nossa torcida. E quando voltarmos para a Vila com um público de 30 mil, é um público razoável, ainda é pouco para o Santos, mas é o possível no momento, tá? Para a gente atender a demanda. Dentro desses 30 mil, nós vamos ter 2 áreas específicas. Uma área popular para o torcedor, tá? Uma área popular para o torcedor, que comprar ingresso, e uma área para atender a demanda das embaixadas e de torcidas de caravana. Isso é muito importante. Vão ser com antecedência, a embaixada não vai chegar no dia fazer uma caravana de 40 pessoas, chegar lá do nada, não. Vai marcar com antecedência, o clube vai já cobrar os ingressos, ele já paga, já vem com o ônibus dele, tudo certinho, tem um receptivo, pega os ingressos, assiste o jogo, ou chega mais cedo, curte a cidade maravilhosa que é Santos, e depois vai para o jogo. Ponto. Isso é muito importante a gente ressaltar, tá? E aí, a arrecadação naturalmente será maior, tá? Você vislumbra que enquanto o Santos fatura 500, os adversários em qualquer jogo ordinário faturam 1,5 milhão, 2. Então nós vamos buscar essa diferença. E isso não é elitizar. Nós vamos ter área popular, nós vamos ter ingresso popular. Só que também vamos ter ingressos em áreas mais nobres, com valores maiores e com mais benesses. Então você tirando uma média, a nossa renda vai aumentar e muito. Ou seja, a gente vai ter mais do que o dobro de público e vai ter variação de ingressos que começam nos valores de hoje e vai a valores muito maiores. Então a tendência é ter um padrão como o Palmeiras, como o Corinthians, em média, de mais ou menos 25, 30 mil pessoas por jogo, tendo um faturamento de 1,5 milhão, 2 por jogo. E a gente vai se aproximar, ainda não é o melhor cenário, mas já vamos aproximar muito, já vai diminuir muito. E jogo grande a gente tem que jogar em estádio grande, que seja no Morumbi,
tá? Que seja em outra casa, que caiba a nossa imensa torcida e literalmente gere grandes rendas e que o clube conquiste títulos como sempre fez a vida inteira. O Santos tem direito a 40 milhões de cota do Paulista, já antecipou 30, tem 10. Além disso, se for campeão, tem mais 18. A gente trabalha com o cenário de chegar entre os 4. É óbvio que quem chega entre os 4 pode ser campeão, mas não dá para cravar que vai ser campeão. Depende da arbitragem, depende da bola bater e entrar, mas a gente já tem um cenário que a gente tem que estar entre os 4 e não vai poder ser diferente disso. A premiação hoje é o que mais paga no futebol. Não temos a Copa do Brasil, que é o torneio que mais paga no Brasil, e não temos a Libertadores, infelizmente por falha da diretoria. Nós vamos mudar esse cenário para 2025 naturalmente. Vamos chegar entre os 4, então vamos ter vaga na Copa do Brasil e vamos chegar na Libertadores via Campeonato Brasileiro. E penso que a gente estará na Sul-Americana e faremos um excelente papel. Não podemos nos furtar de ter um excelente papel. Todo ano o Santos briga para chegar na Sul-Americana, quando chega faz papelão. Esse ano será diferente, até porque teremos mais datas livres. Então dá para se dedicar também a esse torneio. Tá. Isso é muito importante. Agora, as questões financeiras do clube, elas estão organizadas. Quando o clube entrou no regime de execução, ele tem um ordenamento das suas contas. A grande maioria está lá. Não tudo, mas a grande maioria. O que não está, nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente atual e ele mostrou, não sei se falta alguma coisa, mas foi um relatório muito interessante. A gente entende que são administráveis. A gente está falando de dívidas aí de 2009 e 2010 com a DIS. Estamos falando de dívidas aí de 2012, 13, 14 com ainda com a empresa lá do Passe do Damião. Nós estamos falando de muita coisa que ficou pelo passado aí. Então, que ainda está sendo pago. Mas está sendo pago, está sendo honrado, está andando. Isso é que importa. Jogador, você consegue contratar bons jogadores e não necessariamente à vista. Eu posso dizer isso para você, porque o passe do Jean, por exemplo, que é um excelente jogador e vale a pena estar no clube, quem vai pagar é o presidente novo. Provavelmente eu. Vou pagar, não vou falar o valor, porque eu sei, mas eu não vou falar o valor por respeito ao clube que me deu essa informação. Mas vamos pagar em 2 parcelas, uma primeira em 2024 e uma segunda em 2025. Agora, são jogadores que performam, que vale a pena. O Pituca, quem vai pagar sou eu, tá certo? Então, os jogadores que vão chegar, nós vamos fazer que eles sejam pagos na nossa administração. Não vai ser em janeiro, mas vai ser em junho, vai ser em agosto, vai ser no começo de 2025, já com o clube, já com viés de alta, buscando premiações. Então, não dá para você ficar deixando para o outro pagar, ponto. Buscar dinheiro em banco para pagar salário, para pagar as contas ordinárias, realmente mostra que não existe uma organização financeira. Quando você pode ter um plano de sócio com 100 mil torcedores e faturar 15, 20 milhões, como o Grêmio Inter fatura, como você pode ter aplicativo, marketplace, Santos Play, rentabilizar a Santos TV e tantos outros produtos, fica muito sem sentido, inclusive a SAF, como a gente já falou aqui, fica muito sem sentido você ter que ficar recorrendo a banco. Eu não acredito nessa expectativa, tá? Eu acredito que a gente já consiga nos primeiros meses, junto com televisão, já deixar estabilizado e rentabilizar e startar esses processos que a gente tem. Quem não conhece, entra lá no site www.ricardopresidente.com.br, que você vai ver pelo menos 22 maneiras que o clube enxerga de viabilizar financeiramente a partir de janeiro, sem precisar vender jogador. Tá? E dentre outras coisas, a gente realmente tem uma aba muito interessante que fala de você sócio, você torcedor, você que divulga o Santos na internet, etc., que também vai ajudar o clube, material esportivo, que a gente quer mudar, ou a Umbro vai acompanhar as propostas que a gente está conseguindo, ou a gente vai mudar. O clube vai ter uma situação muito melhor, muito diferenciada. Então eu não tenho nenhuma dúvida que a gente não vai precisar ficar buscando dinheiro em banco, não. Falando de futebol feminino profissional, futebol de base masculino e feminino. É importante você ter claro que o que aconteceu esse ano não vai acontecer nunca mais no futebol feminino. Nós temos uma história campeã, uma história que começou antes dos outros grandes clubes de São Paulo, e além de tudo é dolorido você ver os nossos grandes jogadores formados no Santos nos adversários. Então a gente vai voltar a ter uma formação, vamos voltar a trabalhar com a formação da base feminina, que o Santos acabou deixando praticamente de lado, então vamos voltar a ser formadores e voltar a investir. Os valores são relativamente baixos, a gente sabe a diferença muito grande do futebol profissional para o futebol feminino profissional, tá? Então a gente tem muito que trabalhar para colocar o futebol feminino no patamar que ele deseja e que ele precisa, que é ser um grande campeão, como é o futebol masculino. Então, em cima disso, nós temos regras de compliance que a gente vai instalar com processos, tá? Para literalmente não haver nenhum problema. A gente tem que trabalhar com ESG, tem que trabalhar com tudo que tem de moderno, o receptivo para os meninos da base quanto para as meninas da base, com psicólogos, fisiologistas, tá? Para você ter tudo, nutricionista, para você ter literalmente um crescimento do cidadão e do santista,
E que eles sejam atletas de alta performance, ok, mas principalmente que eles sejam cidadãos e sejam santistas. E, consequentemente, um atleta de alta performance e que realmente dê resultados para o Santos no futuro. Mas é importantíssimo que a gente tenha esses processos. Nós temos 2 nomes conversados. Um ainda está um pouco acima do momento do Santos. A gente vai precisar tentar adequar ele, porque é um cara que está muito bem no mercado. Então, é um pouco complicado. Agora, você tem alguns clubes de São Paulo que trabalham com exportação, com montagem de elenco, e a gente conversou com um deles. E o diretor está lá já há 3 anos, está fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Literalmente muito humanizado, realmente pensando na aproximação dos familiares que estão longe, pensando em desenvolvimento cognitivo dos atletas, pensando não só na parte física, muscular e técnica, mas pensando no cidadão. Então foi muito abrangente o nosso diálogo, ele tem contrato até dezembro, a gente pode afinar essa conversa daqui mais uns dias, porque eu acho que o contrato é mais 10 dias só, e a gente pode até citar o nome, eu acho que ainda antes da campanha, terminar a campanha a gente cita, tá? Mas é importantíssimo que a gente tenha esse tipo de pensamento para quem vem para o Santos Futebol Clube, para a gente ter esses processos muito bem delineados, para a gente nunca mais ter os problemas que a gente teve no feminino esse ano. Agora, sobre estrutura, o primeiro passo é CT Pelé reformado. Quem não conhece, entra lá no Ricardo Presidente no YouTube, vai ter uma live lá com a empresa de engenharia que fez o projeto. Inclusive o Paulo Consentino vai trabalhar nesse projeto também, na parte do muro, na parte externa. É um projeto muito adequado, com salas de estudo, com áreas literalmente para ter palestras, para ter receptivo a sócio. Tá? Vai ser muito bacana, muito bonito. São 3 campos lá. Vamos trabalhar junto da comunidade para os meninos da vila ali, para a gente ter a contrapartida que eles precisam social e poder literalmente ter um congressamento e que a sociedade, que aquele entorno adote o clube de novo, para a gente conseguir trabalhar muito com a meninada. E aí você fala, tá, mas e as meninas? As meninas, a gente já conversou com a Prefeitura de Cubatão, que disponibilizou uma área muito legal para ter um CT exclusivo para futebol profissional feminino e para a base, e com um mini estádio, porque como nós vamos estar com a vila sendo reformada, não sei se vale a pena a gente jogar na Portuguesa Santista ou em outro lugar. A gente sofreu muito esses últimos anos com a qualidade de gramado. Então eu não vou confiar num terceiro. A gente vai ter um mini estádio para atender nesse período da reforma. Depois, naturalmente, elas vão voltar a jogar na nova vila. E também vão demandar jogos em São Paulo, sem dúvida alguma. Né? Mas é imperativo que a gente vai ter primeiro uma conversa com elas, porque a gente está tratando com seres humanos. Então tem que ter uma conversa humanizada. Mesmo sendo 5, 10 minutos de distância do alojamento, é importante ouvir a opinião delas. Conversei com 2 ou 3 atletas e a receptividade foi boa, mas não falei com todo o elenco. Então a gente precisa conversar melhor, ter esse papo, sendo possível e elas entendendo a magnitude, que eu acredito que vai ser o caso, pelo pouco que eu vi da receptividade, nós vamos ter um CT exclusivo para elas, tanto para o futebol profissional quanto para o futebol de base feminino, e elas vão ter 3 boas casas, enquanto a gente vai negociar com São Vicente, Praia Grande, de repente pensar até numa cidade do Santos com grandes espaços, como Praia Grande ofereceu, vamos ver como é que é a viabilidade disso, ou São Vicente que reclamou que não foi solicitada. Então vamos pensar nisso também, mas a gente já tem 3 lugares e vamos operacionalizar a curtíssimo prazo enquanto fazer uma vila. É isso. Pessoal do canal, Nájila, falar desses assuntos, dessas pautas para mim é importantíssimo. Minha esposa é negra, todo mundo sabe, e eu sei quantas vezes ela teve problemas na vida por conta disso. Minha filha é negra. Minha filha tem uma pequena deficiência praticamente imperceptível. Isso causou muito constrangimento para ela em várias fases da vida dela, infantil e juvenil. Hoje ela é uma profissional, hoje está se formando, é motivo de orgulho, né? Mas realmente eu sei disso na pele. E eu posso simplificar, terminar esse diálogo, dizendo que o meu filho é homossexual. Meu filho é uma pessoa que me dá um orgulho maravilhoso, ele trabalha numa multinacional, tem um cargo de chefia, tem um salário estratosférico, viaja o mundo inteiro o tempo todo. É um cara assim que se eu pudesse escolher mais 100 vezes, as 100 vezes eu teria esse mesmo filho e não mudaria uma vírgula nele, tá? Então eu sei na pele o que é sentir-se excluído, mesmo eu tendo privilégios que eu tenho, tá? Então é muito importante a gente ter espaço para todo mundo, a gente receber as pessoas. E o Santos sempre foi o time do branco e do negro, né? Então o Santos foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter grandes negros performando, a ter atletas negros convocados. Então a gente não tem o que dizer sobre isso, além de que o Santos sempre rompeu barreiras e quem está na direção do clube não pode ser diferente. Quando a gente fala de pautas como essas, a gente tem que falar de acessibilidade. O clube não é preparado para acessibilidade, principalmente de quem tem dificuldades de locomoção.
Então, tanto na área de camarotes ou na área específica, para quem vai assistir o jogo, não existe uma estrutura que vai ser sanada com a nova Vila. Isso já está mais do que conversado. É preciso também entender que toda a comunicação do clube tem que ter libras. Nós somos 8 milhões de torcedores e, segundo o estudo prévio, ao menos 400 mil deles são usuários de Libra. Eles precisam dessa comunicação para estar 100% inseridos. Então, inclusive quando eu lancei minha candidatura, e volto de novo a convocar vocês a dar uma olhada no www.ricardopresidente.com e ver o nosso lançamento lá no Pacaembu, que a gente tinha uma profissional de Libras passando tudo que era conversado por todos os convidados, por todo mundo que foi apresentado, toda a equipe de trabalho que a gente já apresentou, porque é imperativo que o clube seja inclusivo, que ele tenha pautas que respeite todos os cidadãos, e não só o santista, que ele respeite os cidadãos e a cidadania, seja em Santos, seja em São Paulo, ou seja como visitante em qualquer lugar. É imperativo que o nosso torcedor entenda que quando ele está com o manto do Santos, ele precisa respeitar o próximo. Em momento algum pode acontecer situações como a gente viu a torcida do Botafogo, que foi receber a torcida do Santos tão mal. Isso não pode acontecer. Ninguém aqui tem a pretensão de mudar o mundo, mas a gente tem a pretensão de melhorar. E o papel do presidente do clube, quem representa o clube, é fazer o possível e o impossível dentro e fora das quatro linhas para ter um time que seja de inclusão, que seja de respeito e que seja um clube que ajude a comunidade e o social como um todo. Então você pode contar com esse compromisso. Amigos do canal, vocês têm um compromisso que o que nós vamos fazer é recolocar o Santos na sua prateleira de grande time de futebol nacional e internacional. Com austeridade, com seriedade. O Santos não precisa comprar 47 jogadores. O Santos vai precisar comprar 5, 6 nesse primeiro momento, rodar esse elenco grande, que são 51 jogadores quando voltarem os que estão emprestados. Então, nós vamos fazer um time forte para disputar um Paulista forte, melhorar mais um pouco depois do Paulista, porque existe uma qualidade muito diferente entre disputar um Paulista e um brasileiro. Vamos qualificar mais para chegar na Libertadores e ter um ano de 2025 perfeito, tá? Disputando títulos como a gente já está querendo disputar em 2024, sem nenhuma dúvida. Mas mais do que isso, com austeridade, seriedade e preparando a base para no futuro precisar buscar e gastar cada vez menos, porque a gente vai formar cada vez mais, como sempre foi. O que eu prometo que eu não vou fazer, jamais vou abrir espaço para pessoas que não entendem o que é Santos Futebol Clube. E isso eu falo de treinador, diretor de futebol, funcionário, atleta, pessoas que não respeitem a santistidade, que não respeitem o que o Santos tem, todos os critérios que o Santos tem na sociedade, a respeitabilidade, tá? É o clube que literalmente mudou a face do futebol, é o clube que parou a guerra. Então é importante que você que está em casa entenda que o que nós temos para fazer no clube é literalmente recolocá-lo no seu grande lugar, na grande prateleira do futebol mundial. E jamais deixar acontecer coisas como aconteceram no futebol feminino, como já aconteceu no futebol da base há alguns anos. É o contrário, é trabalhar com compliance, com processos, para literalmente manter o time organizado financeiramente e, mais do que isso, manter o time organizado como uma instituição que é amiga da sociedade. Não tenha dúvida desse esforço e é algo que jamais deixaremos acontecer, o Santos voltar às páginas policiais, como tantas vezes teve nesses últimos anos. Por fim, eu aproveito para me despedir, pedindo para você entrar nas nossas páginas www.ricardopresidente.com.br, dar uma olhada nas propostas, entrar nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá? E literalmente lembrá-los, dia 9 de dezembro nós temos um grande compromisso com o futuro e com a retomada do futebol do Santos Futebol Clube. Vote conosco, Chapa 1, Ricardo Agostinho e Ivan Ludovici. Conto com o voto de vocês e mais do que isso, conto com a ajuda de vocês para a gente voltar a ter um Santos vencedor dentro de campo, mas mais do que isso, um clube muito inclusivo fora das quatro linhas, como sempre foi e sempre será.